A Ferrari está a viver um momento muito delicado. De facto, não bastavam apenas os resultados em pista. Agora, Maranello arrisca-se a sofrer uma hemorragia de técnicos. E passo a explicar melhor. Depois de Wolf Zimmermann e Lars Schmid, ambos próximos da Audi, agora fala-se também da saída de Diego Tondi, atual chefe da aerodinâmica, que estaria pronto para deixar Maranello. No vídeo de hoje vamos aprofundar esta notícia, vamos explicar as causas e, sobretudo, as consequências. Temos também de falar sobre os testes da Pirelli previstos para 2026. Mas não só temos de ver as declarações da Ford sobre o projeto Red Bull de 2026, que são declarações nada boas de um parceiro comercial. Vamos também fazer uma análise sobre Ajari Bortoleto. E por fim temos de falar sobre Kimi Antonelli. Antes de começarmos, por favor, deixem um gosto, apoiem, inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem nenhuma notícia sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Dito isto, comecemos imediatamente. A notícia da saída de Diego Tondi chega do blog de Léo Turrini e foi retomada por várias publicações. Não é um rumor qualquer, Diego Tondi não é um técnico de segunda linha, mas uma das figuras centrais do departamento de aerodinâmica, herdeiro direto de David Sanchez, e se realmente decidir fazer as malas, abrir-se-ia um enorme vazio na Ferrari precisamente na véspera do projeto de 2026, que deveria marcar o renascimento sob o novo regulamento técnico. E aqui está o ponto, porque as dúvidas sobre o projeto de 2026 não são novas. Há muito que se fala de perplexidades dentro da gestão desportiva e a saída em bloco de perfis de primeira linha não faria senão confirmar estas fissuras. Vasseur, que tinha trazido uma lufada de estabilidade, pensemos por exemplo com Luiz Serra, com Jerome D'Ambrosio, encontra-se agora a enfrentar uma situação complexa. Por um lado, é necessário tirar o máximo proveito de um SF25 que está a 1/10 de distância da McLaren, mas ainda incapaz de alcançar a vitória. Por outro lado, é essencial gerir uma equipa-chave que aparenta estar pronta para mudar de ares. O GP de Itália em Monza, com Verstappen vencedor e os dois McLaren lado a lado, demonstrou que a Ferrari não conseguiu aproveitar nem mesmo o seu circuito caseiro. Um sinal que tem um peso psicológico significativo e que se junta a um ano sem vitórias. Agora, o risco é que até mesmo o projeto a longo prazo possa ser comprometido por uma fuga de talentos para concorrentes mais estáveis, tornando-se difícil manter o otimismo nesta conjuntura. Porque aqui não se fala apenas de engenheiros individuais que estão a sair, mas de um sinal estrutural. Evidentemente, dentro de Maranello, há quem não acredite no plano para 2026. Zimmermann e Smith, especialistas em Power Unit, já estão orientados para a Audi. Um projeto em crescimento que promete recursos e uma visão a longo prazo. Como lembrei também ontem, com Mattia Binotto à frente como chefe de equipa, que provavelmente atuou como intermediário entre a Audi e a Ferrari. Se igualmente Diego Tondi, uma figura fundamental na área da aerodinâmica, decidisse sair, seria realmente complicado não interpretar isso como uma falta de confiança na atual gestão da Ferrari. E atenção, 2026 será o ano da revolução técnica com novas unidades de potência, carros mais leves e também uma aerodinâmica completamente diferente. Perder neste momento quem liderou o desenvolvimento recente, tanto no motor como na aerodinâmica, significa dar uma vantagem clara aos rivais. Certamente Vasseur tem uma grande capacidade de resistência e já demonstrou pragmatismo, mas sozinho não consegue inverter uma situação onde a política interna e a falta de continuidade técnica podem pesar mais do que o desempenho em pista. A Ferrari deve proteger os seus melhores recursos, oferecendo perspectivas claras e liberdade de trabalho. Os rumores sobre Diego Tondi não devem ser tomados de ânimo leve. Perder o homem que lidera a aerodinâmica a menos de 2 anos da nova era seria um golpe duríssimo. E coloco-vos também uma pergunta que é legítima, mas a Ferrari é um laboratório de talentos ou é um trampolim para outras equipas? Porque frequentemente ocorre que diversos engenheiros conseguem formar-se e desenvolver-se na Ferrari, utilizando-a como um trampolim para posteriormente assumirem papéis mais significativos em outras equipas. Sabemos que a Fórmula 1 sempre foi feita de trocas de know-how entre as diferentes equipas, especialmente as equipas de topo. Basta pensar no milagre Benetton, aquele milagre realizado por Ross Browner e Michael Schumacher, que fizeram uma façanha ao passar da Benetton para a Ferrari, formando a equipa ideal dos anos 2000. Contudo, esta situação atualmente parece ser sempre o oposto, ou seja, a Ferrari disponibiliza talentos de engenheiros para outras equipas. Pensemos, por exemplo, no caso de Andrea Stella, que foi para a McLaren como diretor de equipa, e agora justamente está a colher os frutos do seu trabalho. Mas quanta importância tinha na Ferrari nos anos em que foi engenheiro de pista de Fernando Alonso? Esta é a verdadeira pergunta que devemos fazer. Continua a ser um ponto crucial. A Ferrari não tem uma sede em Inglaterra, na Motor Valley inglesa, onde Red Bull, McLaren, Mercedes, Aston Martin estão todas concentradas num raio de 60 km. Eu fui visitar essa região e conheço bem qual é o ambiente que se vive por lá. É um clima bastante tranquilo e existe uma troca constante de profissionais entre as diversas equipas, mas sem gerar conflitos, sem criar um ambiente prejudicial que afetaria tanto o engenheiro quanto a equipa. E, portanto, isso certamente influenciará um cenário mais complexo que é a visão estratégica da Ferrari para o futuro. Como pretende a Ferrari posicionar-se no mercado engenheiros?
E o que fez até agora? Certamente Vasseur comprometeu-se com a Ferrari para promover vários engenheiros. Um exemplo-chave é o de Loic Serra, que chegou a Maranello para se ocupar da dinâmica do veículo, portanto suspensões, pneus e interações. Encontrou-se em Itália após a saída de Enrico Cardilli, que foi para Aston Martin para assumir um papel de facto de diretor técnico, mas não tinha sido contratado para isso. E aqui surge o problema se um gestor externo vai ocupar um papel que poderia ter sido atribuído a alguém interno pronto para crescer, inevitavelmente geram-se descontentamentos. E aqui surge o problema. Se um gestor externo for ocupar um cargo que poderia ter sido atribuído a alguém interno já preparado para evoluir, inevitavelmente geram-se descontentamentos. Aconteceu muitas vezes que a Ferrari capta talentos jovens, os forma, mas depois não os valoriza ao máximo, e eles a certo ponto acabam por sair. Outro exemplo, além do de Andrea Stella, é Laurent Mekies, que em Maranello nunca teve o espaço que desejava e assim que chegou à Red Bull, conquistou imediatamente a confiança de Verstappen e de toda a equipa, primeiro formando-se na Racing Bulls e depois tornando-se até diretor de equipa da Red Bull. Um sinal claro de que fora de Itália, certos perfis são considerados de forma diferente. Mas vamos ver outras mudanças internas na Ferrari que vos surpreenderão. Porque devemos aprofundar esta questão a 360 graus, observando todas as figuras que saem de Maranello, para onde vão e que papel desempenham. Falamos de Wolf Zimmermann e Lars Schmidt. O primeiro é o progenitor da unidade 066 da Ferrari, ou seja, o responsável pelo motor endotérmico e pela investigação e desenvolvimento, enquanto o segundo é o líder técnico do desenvolvimento do motor térmico. Ambos deixam a Ferrari e chegam ao Competence Center Audi Motorsport em Nürburgring, onde reencontrarão Mattia Binotto. Mas não é a única despedida. Temos também Enas Tass, que é aerodinamicista especialista em cooling, ou seja, arrefecimento, com mais de 10 anos em Maranello, e passa para a Mercedes num contexto onde tanto a própria Mercedes como a rede com a McLaren estão a apostar numa maior eficiência do arrefecimento da unidade de potência. No jogo de trocas entre In-Wheel e Maranello, portanto estamos a falar de Sauber e Ferrari, há também Frank Sanchez. Ex-Sauber chega à Ferrari e, sob a dependência de Digo Tondi, assume grandes autonomias como responsável pelo desenvolvimento aerodinâmico do projeto 678. Em contrapartida, vimos Velo D, especialista em túnel de vento, que se dirigirá para In-Wheel, portanto para a Sauber. Sauber, que de facto trabalhará com a Audi. E no que diz respeito às Power Units, a área liderada por Enrico Gualtieri está em plena reestruturação. Lá dentro, há vários especialistas que são ex-Alpine, livres do Gardening Live, e um par deles vem da Mercedes. No entanto, atenção também ao par Zimmermann-Schmid, pois pode arrastar mais pessoal para fora da Ferrari. E atenção, por que razão tantos engenheiros vão precisamente para a Audi? Binotto, agora na Audi, sabe da dificuldade em equilibrar 50-50 entre a potência endotérmica e elétrica do motor, como exigido pelas regras de 2026. Por isso, na Audi, ele formou uma equipa de super especialistas para aproveitar ao máximo o ADU, que são as oportunidades de atualizações de desenvolvimento adicional, que são os bônus evolutivos concedidos pela FIA aos construtores, que começarão com atraso em termos de desempenho. Em suma, são bônus que são concedidos às equipas que chegam mais tarde. Por isso, estes bônus foram concedidos a novos engenheiros, em particular a Zimmermann e Smith, para melhorar o desenvolvimento da unidade de potência da Audi e procurar reconstruir a parceria histórica que existia na Ferrari. No entanto, ao mesmo tempo, a Ferrari não está parada, mas precisa apertar os tempos e prioridades. De fato, os rumores sobre o motor potente, contestados por revistas, explicam os boatos sobre a fiabilidade. É melhor corrigir agora do que ficar estrangulados em 2026. O conceito da bateria compacta é inteligente, há mais liberdade no chassi e na parte aerodinâmica e também há mais margem de desempenho global. Em suma, a Ferrari perde duas referências no motor térmico num momento muito sensível, mas mantém o controle da área de motores com Enrico Gualtieri à frente e confia a Power Unit de 2026 a Mazzoni, que aligeira o híbrido no packaging e insere perfis aerodinâmicos como Sanchez, que tem mais autonomia. A chave será fechar as lacunas na fiabilidade do motor e sincronizar a unidade de potência com o chassi e a parte aerodinâmica dentro do prazo de 2026. Reunimos as informações mais importantes sobre a Ferrari, sobre o mercado de engenheiros, quem entra e quem sai dentro de Maranello. Mas façamos uma análise mais aprofundada sobre os testes da Pirelli, pois estão a decorrer nestes dias e são fundamentais tendo em vista 2026. Os testes da Pirelli em Monza foram essenciais para o desenvolvimento dos compostos de 2026. Foram 2 dias intensos que permitiram ao fornecedor único recolher dados valiosos tanto em piso seco como molhado, graças também a condições meteorológicas variáveis que tornaram o programa de testes mais completo do que o previsto. Os números do teste falam por si: 467 voltas percorridas num total de 2.705
km. Na pista, vimos 4 Muley Car modificados para acomodar as novas especificações. Temos a Williams FV47, estava a Williams de Carlos Sainz, a Racing Bulls de Isack Hadjar, e nos dias anteriores também rodaram Max Verstappen e Yuki Tsunoda com a Red Bull, juntamente com Felipe Drugovich com a Aston Martin. As temperaturas eram cerca de 20 graus no ar e 27 graus no asfalto. Mas qual foi o foco técnico? Os testes de quarta-feira concentraram-se numa nova versão dos pneus intermédios já testados em Fiorano, numa pista molhada artificialmente. Desta vez, no entanto, a chuva permitiu uma verificação em condições reais, oferecendo à Pirelli dados fundamentais sobre a transição entre pneus intermédios e pneus de seco. No que diz respeito aos pneus para piso seco, a comparação envolveu os compostos C4, C5 e C6, os mais macios da gama futura. Os carros Muley montaram protótipos de pneus ligeiramente mais estreitos em comparação com os atuais, mas mantendo o mesmo diâmetro. Veremos outro teste no final de setembro em Mugello e depois haverá o teste na Cidade do México após o respectivo Grande Prêmio. Finalmente, haverá a sessão coletiva de final de temporada em Abu Dhabi em dezembro, antes da homologação definitiva que está prevista para 15 de dezembro de 2025. E 2.700 km em 2 dias não são poucos, e com a adição da chuva permitiu testar ao máximo os pneus de chuva da Pirelli e os pneus de seco da Pirelli quando a pista secou, indo testar os pneus mais macios, porque a Pirelli quer apostar em pneus mais macios para o futuro para diversificar ainda mais as estratégias e as escolhas das equipas, para tornar o Grande Prêmio ainda mais dinâmico e imprevisível. E consideramos o facto de que a Pirelli estava a fazer um esforço tremendo para desenvolver estes pneus, porque sabemos que o regulamento técnico de 2026 foi finalizado oficialmente em junho, menos de um ano antes do seu início. Portanto, a Pirelli teve realmente muito pouco tempo para desenvolver estes novos pneus e é por isso que os testes estão na parte final deste campeonato, mesmo antes do novo regulamento. Portanto, chapéu à Pirelli pelo desenvolvimento tão próximo. E devemos puxar as orelhas, por outro lado, à federação, que mais uma vez chegou atrasada na aprovação do novo regulamento, atrasando todos os tempos de desenvolvimento. Temos de falar também das declarações de Johnny e Herbert, que fez tanto sobre Bortoleto como sobre Hadjar. Vamos ouvi-las juntos porque é um tema de debate muito interessante, e estou certo de que muitas pessoas terão ideias diferentes sobre este assunto. Bortoleto está ao que atravessar um momento de crescimento importante. O brasileiro da Sauber conquistou 4 classificações nos pontos nas últimas 6 corridas, alcançando o 16º lugar na classificação de pilotos, até mesmo à frente de Carlos Sainz. Em Monza entrou no Q3 e terminou a corrida em 8º, favorecido também pela penalização infligida a Kimi Antonelli, e este desempenho não passou despercebido por Johnny Herbert, ex-piloto de Fórmula 1, que numa entrevista lançou uma ideia surpreendente. Se dependesse de mim, daria o assento da Red Bull ao lado de Verstappen a Bortoleto. Ele venceu consecutivamente a Fórmula 3 e a Fórmula 2, mas a verdadeira diferença é que tem Alonso como gestor e mentor, tal como Piastri tem Mark Webber. Isto ajuda-o a crescer, a confrontar-se com um dos melhores de sempre após cada sessão. É uma vantagem enorme, enquanto Hadjar tende a se desenrascar sozinho. Para Herbert, portanto, o ponto não é apenas o talento bruto, mas também o contexto. Bortoleto pode contar com um apoio técnico e mental de altíssimo nível graças a Alonso, e isso está a ajudá-lo a desenvolver uma consciência diferente em pista. Apesar de reconhecer as prestações de Hadjar, Herbert sublinha como a Sauber não está ao nível da Racing Bulls, tornando ainda mais notáveis os resultados do brasileiro. E na minha opinião, as palavras de Herbert abrem um debate interessante. A Red Bull tem de decidir quem irá acompanhar Verstappen no futuro, porque sabemos que Tsunoda será deixado de lado. E a escolha entre Hadjar e Bortoleto não é trivial. Hadjar tem a seu favor o percurso sólido na academia Red Bull, um talento explosivo e uma velocidade pura que já o destacaram. Pensemos, por exemplo, no pódio na Holanda, mas é verdade que de momento não tem um mentor forte para o guiar fora da pista. Bortoletti, por outro lado, mostrou não só resultados, mas também um crescimento constante. O apoio de Alonso não é um mero detalhe, e ter ao lado um campeão do mundo que te corrige, te prepara e te proporciona uma mentalidade vencedora é um acelerador verdadeiramente incrível. O mesmo Piastri com Webber é a prova disso, mas pessoalmente acredito que Hadjar continua a ser o prospecto mais provável para a Red Bull. É agressivo, espetacular e já está ligado à estrutura. No entanto, Herbert está certo ao afirmar que Bortoleto está a criar um perfil de piloto de topo e, sem dúvida, a sua parceria com Alonso fez com que crescesse muito e continuará a fazê-lo no futuro. Portanto, penso que é mais provável que Hadjar vá para a Red Bull no próximo ano no lugar de Tsunoda. Bortoleto continua a ser um perfil interessante e é preciso perceber em qual equipa de topo irá no futuro. Se irá para a Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Ferrari e McLaren ainda não se sabe, mas continua a ser um piloto a ter em consideração, até porque a comparação com Hülkenberg, que é o seu atual companheiro de equipa, bem, é claramente esmagadora a favor do brasileiro, especialmente nas últimas corridas, apesar de Hülkenberg estar à frente na classificação de pilotos. Enquanto isso, é preciso lembrar
lembrar que, de qualquer forma, a Jar compete com Lawson, que também é um novato nesta temporada. Portanto, a comparação entre colegas de equipa é muito difícil para Bortoleto. Está a suportar a pressão e a realizar um excelente trabalho. No entanto, é necessário discutir a aposta que Toto Wolff não pode perder: Andrea Kimi Antonelli. Johnny Ebers também está inclinado a favor de Kimi Antonelli. Disse-lhe que Toto não quer aceitar que Kimi não está a funcionar, há um lado humano em jogo, não quer admitir que por agora não tenha dado os resultados esperados. Ainda acredita que ele pode conseguir, mas na Fórmula 1, às vezes um piloto nunca faz o clique, apesar de ter um grande currículo. Lembro-me de Nick de Vries. Conto no facto de que o Toto espera dar-lhe um carro melhor para o fazer brilhar. Assim poderá dizer ao conselho da Mercedes que provavelmente o está a pressionar. Viram? Eu tinha-vos dito. O Antonelli é rápido, mas hoje o Russell ainda tem 2 ou 3 décimos de vantagem. O problema são os erros. Se em 2026 a Mercedes realmente tiver o carro para vencer, esses erros poderão custar o Mundial. Na minha opinião, fazer uma comparação entre Antonelli e Nick de Vries é errado, porque vem de contextos completamente diferentes. Antonelli venceu várias fórmulas na sua carreira e demonstrou ser um piloto pronto para a Fórmula 1 muito mais do que Nick de Vries, e consideremos o fato de que atualmente Antonelli está a ter um confronto direto com Russell, que é um piloto maduro, consistente e muito forte em qualificação. E há também o peso da expectativa, porque Toto Wolff o trouxe para a Fórmula 1 diretamente para a Mercedes, pela porta principal, e isso deve ser considerado. Portanto, o Antonelli tende a encontrar aquele clique que, na minha opinião, chegará. Aos poucos está a melhorar. Continua a cometer alguns erros, como o incidente no FP2 em Monza, que o impediu de testar o ritmo de corrida. No entanto, são erros que acontecem numa temporada de estreia como rookie, especialmente na equipa oficial. Portanto, vamos dar tempo a este jovem de 19 anos e veremos nos próximos anos se corresponderá e se a aposta de Toto Wolff valerá a pena. Esta é a minha opinião sobre o Kimi Antonelli, mas estou curioso para saber o que vocês também pensam. E por último, temos de falar sobre as declarações da Ford sobre a Red Bull, porque foram muito contraditórias e dão-nos uma pista de como a Red Bull se está a preparar para o próximo ano. E não é um sinal muito encorajador. Mark Rushbrook, que é o responsável pela Ford Motorsport, elucidou a intenção inicial, que não era focar-se nos motores de combustão interna. Queríamos aprofundar a eletrificação, a química das células das baterias, os motores, os inversores, a calibração, o controlo e como tudo interage com o motor de combustão. Inicialmente não queríamos estar tão envolvidos nos motores de combustão, mas agora estamos porque ainda temos muito a aprender. Aqui contribuímos sobretudo para a produção de componentes. Agora estamos quase completamente envolvidos no carro, até do ponto de vista operacional. Assim, de uma posição discreta nos motores de combustão, a Ford encontrou-se a tornar-se parte integrante do desenvolvimento global, assumindo um papel importante também na parte de combustão da unidade de potência da Red Bull. E Rushbrook também recordou como se chegou ao acordo com a própria Red Bull. Tivemos sorte com o timing, a Porsche tinha acabado de interromper as negociações e a Red Bull tinha acabado de decidir desenvolver o motor para 2026 por conta própria. Ainda era uma fase inicial, mas já tinham percebido que os recursos eram limitados, mesmo para uma grande equipa de Fórmula 1, já que Milton Keynes nunca tinha desenvolvido uma unidade de potência até agora. E na minha opinião, esta entrevista esclarece bem a abordagem da Ford. Inicialmente era mais acadêmica e mais focada na eletrificação, mesmo como parceiro comercial, não nos esqueçamos disso. É curioso ver como até mesmo um gigante como a Red Bull, com vastos recursos, teve de admitir os seus limites ao desenvolver uma unidade de potência do zero. E portanto a jogada da Ford é astuta, mas chega um pouco atrasada. Para regressar à Fórmula 1 não entra pela porta principal, mas sim pela porta secundária. Portanto, em caso de falha, a responsabilidade não é deles, mas a responsabilidade passa a ser da equipa ao lado, que é a equipa dominante da era atual. Portanto, digo-vos sinceramente, o risco existe e é enorme. Em 2026 não será só uma mudança de regras, mas uma corrida contra o tempo. Quem errar na base da unidade de potência arrisca-se a ficar para trás por anos. A Red Bull Ford parte do zero, enquanto a Ferrari, a Mercedes e a Honda têm continuidade técnica, pelo que, inevitavelmente, estão mais avantajadas. Mas veremos como se desenvolverá este confronto também em pista. Digam-me nos comentários a vossa opinião sobre tudo o que falamos no vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever e ativar as notificações para não perderem nenhuma novidade sobre Fórmula 1 e Ferrari. Da Haas é tudo por agora, vemo-nos